nome é Gislene Vieira de Lima e eu vim aqui falar um pouco a respeito do livro A Princesa com Olhos de Gato. Eu, na verdade, escrevo desde pequenininha, comecei criando histórias com desenhos, com objetos, quando eu não sabia escrever. E depois, conforme isso foi evoluindo, eu comecei a trabalhar um pouco mais com história em quadrinhos. Lá para os meus 15 anos, eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias. Eu tive fases ao longo da minha vida de escritor. Então, eu já trabalhei terror, eu já trabalhei romance, eu já trabalhei... Teve uma época que eu era muito fã de histórias arturianas, na época da Brumas de Avalon, né? Então eu acabei, nesses períodos, eu acabava escrevendo sempre sobre aquilo que eu estava lendo muito. Porque como eu começo a criar a partir de sonhos, geralmente aquilo que eu leio bastante, ele vai se desenvolvendo durante o sonho. Eu comecei a escrever A Princesa com Olhos de Gato a partir de um sonho. Nesse sonho, eu via um deserto, só que era um deserto um pouco diferente porque ele estava preenchido por água. Existia uma torre no fundo e você tinha dois personagens, um homem vestido de preto e uma mocinha com os cabelos loiros, tudo que eu não conseguia ver o rosto nitidamente. Essa cena você vê no livro, né? Naquele momento que os personagens são atacados por aqueles bichos estranhos e o deserto se preenche de sangue. E o que me deixou mais impressionado no final desse sonho foi que essa menina, ela tinha os olhos de gato. Então, a partir daí, eu tive um enredo para trabalhar essa história. Aliás, é muito comum para mim, quando eu estou pensando numa história, essa história meio que se resolver durante o sonho. Acho que é porque eu leio muito e, de alguma maneira, isso se arranja quando eu estou dormindo, né? Essa história da princesa, que ela ainda não era uma princesa, ela foi evoluindo para um conto de fadas. E conforme eu fui escrevendo, eu também comecei a me interessar mais por arquétipos e construções psicológicas de personagem. Comecei a modificar os arquétipos para conseguir dar uma alterada na história e torná-la interessante também para adultos. Então não tem como você prever o final porque a estrutura de narrativa ela foi alterada. Por exemplo, como é que eu ia fazer uma princesa que não fosse tão delicadinha? Sabe, meu príncipe, né? E aí eu comecei a aproximar a princesa dessa imagem de um gato. Ela tem a personalidade de um gato. Tanto que eu percebo que é muito comum o pessoal que não gosta de gato acaba gostando mais do personagem do Abner. O Abner, ele é um dos elementos que aparece na história, onde você tem ele como sendo um aprendiz de feiticeiro, que vem de uma província bem distante, e ele vem para o reino de Rúbia justamente para poder se tornar o discípulo do último grande mago da Europa. O livro ele fala sobre a situação em que esse reino de Rúbia se encontra, né? Você tem um rei que ele já é idoso. Esse rei tem como única herdeira essa princesa que tem uma maldição, ela tem os dois olhos de gato. O reino de Rúbia, ele vivencia uma época na Europa onde a Inquisição está dominando todas as outras regiões. Então, o dilema é o seguinte, né? Rúbia não permite que a igreja entre no seu território. Por quê? A igreja entrando no seu território, com a Inquisição, a princesa é a primeira a ir parar na fogueira. Com a princesa sendo queimada, o rei vai ficar sem um herdeiro. Sem herdeiros, Rúbia deixa de existir. O público-alvo para mim é uma coisa complicada de explicar. Porque quando eu construí a princesa, conforme eu fui trabalhando nesses arquétipos, eu fui pensando em como alcançar o maior número de pessoas possíveis e tornar o final interessante para todas as faixas etárias. Então o que você tem ali nesse livro da princesa é um conto de fadas, porém é um conto de fadas que segue mais a linha do Shrek, né? No Shrek você tinha os pais rindo da mensagem maliciosa da piada e as crianças rindo da mesma piada, mas com um entendimento mais inocente, né? O que eu posso garantir é que o final ali não é algo previsível, né? Ainda não encontrei nenhum leitor que tenha me falado que conseguiu prever o final. A maioria me informa justamente o contrário. Logo depois da princesa você vai ter 4 livros que seguem a saga da princesa Loiane e do Abner, A Terra dos Esquecidos, O Senhor da Montanha, que já é mais focado em cultura muçulmana. Nessa época eu li o Malbatarran, acabei me interessando por cultura muçulmana. Malbatarran. O que eu escrevo é o seguinte, eu escrevo de uma maneira bem fragmentada, né? Eu lembro que quando tinha época de datilografar eu sofria bastante porque eu matei metade da Mata Atlântica
né, amassando e jogando papel fora. E eu vou escrevendo de uma maneira fragmentada e eu tenho que ficar relendo e relendo e relendo, aí eu vou acrescentando umas coisas que eu vou aprendendo. Então, esses livros eles estão escritos, mas eles não estão prontos, né? Eu preciso reler várias vezes e reconstruí-los até eu chegar naquele ponto que para mim ele está acabado. Então, depois do Velho da Montanha tem a Casa de Engenho, porque eu quis trabalhar um pouco da cultura brasileira. É lógico que eu não vou explicar como é que ele saiu lá da era medieval e chegou na Casa de Engenho, isso aí você vai ter que acompanhar a história. Então, essas histórias eu espero que elas sejam publicadas brevemente. O último livro dessa série ele ainda não tem um final concluído, né? Por isso que ele ainda não tem um título. Uma forma que eu tenho de ir organizando na minha cabeça essas histórias é dando títulos para elas. Pode ser que não fiquem com esses títulos quando forem publicados. Além desses livros da saga, você tem mais 3 livros que são de personagens que aparecem nesse livro original, que é a história do Aluanã, né, o mago, a história de Asterion e as estátuas cabralhas, que ele é um personagem que aparece também no livro original, e você tem a história do Henrique e da Rosana, que são os pais da Loiane. Aí eu acho que por aí acaba a história. O título da Princesa com Olhos de Gato, no meio editorial brasileiro, títulos muito compridos não são muito queridos, né? É uma prática comum nossa, né? Igual os filmes igual os títulos de filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, são coisas que são exceções à regra. O comum é você escolher uma palavra ou 2 palavras e essas palavras conseguirem ser fáceis para o público absorver. Só que no caso da Princesa com Olhos de Gato, parece que ela nasceu com esse nome e vai morrer com esse nome. A publicação do livro foi uma coisa meio engraçada, porque eu tinha tentado várias e várias vezes já mandar o livro para as editoras, né? Mas a gente estava passando por um período econômico meio conturbado aqui no Brasil. E depois que surgiu a internet, um aluno meu ele veio me informar que existia um site onde você poderia estar deixando o livro lá gratuitamente para os outros consultarem. Aí eu pensei, bom, Princesa com Olhos de Gato está acabado, então vou colocar lá. Coloquei o livro lá e quando o editor entrou em contato comigo, eu achei que era uma pegadinha, né? Não tinha... Eu não acreditei muito que fosse a editora entrando em contato comigo, falando que ia bancar um livro para mim. Falei, não é possível. Engraçado que quando a editora Moda entrou em contato comigo, eu fiquei meio desconfiada. Depois entrou em contato comigo o Clube dos Novos Autores, eu também falei, é alguma coisa que eles estão pregando contra mim. Mas no final deu tudo certo. Esse aqui é o livro da Princesa com Olhos de Gato, né? Você vê que é um livro, pelo tanto de livro que eu já peguei em mãos, esse é um livro que ele foi feito com muito cuidado. Ele tem um ótimo acabamento. Você tem detalhes que deixam o livro bonito na parte da diagramação. Papel amarelo. E é um livro, além da história, né? Eu sou suspeita de falar da história, que eu acho muito boa. Você tem um produto que ele é bonito, é um livro que dá pra você guardar, você fica com vontade de guardar e também serve como um presente mesmo, né? A capa, uma curiosidade sobre a capa, é que essa capa ela foi... Dá pra ver aí? Essa capa ela foi desenhada por uma aluna minha, o nome dela é Natália. Eu leciono artes no município de São Bernardo do Campo, né? Fotografia, desenho animado, essa área de comunicação visual, né? Eu tento abranger o máximo que eu posso. Ultimamente a fase aqui na região é mangá, né? O pessoal tá muito fã de desenho japonês, acabei embarcando na leva aí. E dentro desses cursos acaba aparecendo sempre aquele que tem um talento diferente, né? E eu acho que é legal a gente dar uma incentivada para eles seguirem essa carreira de artes, que eu sei que não, a gente sabe que não é fácil aqui no Brasil você seguir a carreira de artes. Acho que é isso. Espero poder falar com você mais vezes.